Olá, crianças, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos no capítulo Trabalhos e Produtos do Campo e da Cidade. Estamos vendo um pouquinho do processo de evolução da agricultura. Muito interessante como que a influência do homem tem ajudado e contribuído com todo este processo. Vamos aqui ao nosso livro ver um pouquinho sobre o controle de pragas. O que vocês pensam quando a professora fala aí, controle de pragas? Pragas é relacionado a algo ruim, não é? Algo que não está bom, que está prejudicando, que está atrapalhando. Pensando que nós estamos vendo aqui agricultura, qual é a relação da agricultura com pragas? Vejam aqui. Da pesquisa científica surgiram métodos para controle de pragas, pois há insetos que se alimentam das plantações, reduzindo a produção. Por exemplo, é comum a gente ver infestação de lagartas. Ai, professora, mas a lagarta vira borboleta tão bonitinha. Vira. Mas a lagarta também pode destruir uma plantação, porque ela vai procriando e ela precisa se alimentar muito das folhas. E aí você imagina o agricultor que precisa daquelas folhas para o seu sustento e as lagartas invadem e começam a destruir. Ou os gafanhotos também invadem e começam a consumir todas aquelas folhas e destroem a plantação. A plantação de café, por exemplo, também. Vamos aqui continuar. Observe a imagem a seguir. Cada ponto preto que podemos observar é um inseto. Essa quantidade enorme de insetos pode destruir lavouras inteiras. Vocês conseguem imaginar que esta nuvem preta, tudo isso aqui é inseto. Agora você imagina tudo isso aqui atacando uma lavoura. O que vai acontecer? Uma tragédia, porque o dono dali vai perder tudo o que ele tinha, não é? Vamos ver aqui na nossa seção para saber mais. Observem bem ali a nuvem preta que tem ali em cima. Nuvem de gafanhotos ameaça plantações no leste da África. Então vejam que aquela nuvem ali é de gafanhotos. Agricultores da Etiópia, Quênia e Somália enfrentam dificuldades com a praga. Infestação é a maior em 70 anos. Países do leste da África vivem o pior surto de gafanhotos dos últimos 70 anos e agricultores do Quênia, da Somália e da Etiópia têm suas plantações ameaçadas pelos enxames. A Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO da ONU, alertou nesta quarta-feira, 29, para ameaça sem precedentes. Continuando aqui, milho, feijão, eles comem tudo, lamentou o fazendeiro Nidunda Makanga, AAP. Ele disse que até mesmo as criações de animais chegam a se estressar com um grande número de insetos invasores. Sim, porque fica aquele monte de... Imagina aquela nuvem preta voando perto de você. Você não ia se estressar? Os animais também. Então, quem cria animais também estava sendo prejudicado, porque estava deixando os seus animais estressados. Então veja que os insetos também podem ser chamados de pragas, porque eles podem destruir e atacar as lavouras, certo? Então vamos continuar aqui. Vamos ver o aprimoramento das ferramentas e técnicas. Continuando aqui. Os seres humanos também desenvolveram máquinas e implementos agrícolas cada vez mais modernos. Inclusive, nós já conversamos e vimos que muitas pessoas do campo perderam seu espaço de trabalho para as máquinas, porque enquanto
10 homens, por exemplo, levavam um dia inteiro num processo de colheita, uma máquina faz todo aquele processo em minutos ou 1 hora, tudo depende do tamanho, certo? Então, muitas pessoas perderam seus trabalhos. Então, isso fez parte da modernização do campo. Com os implementos agrícolas, como os tratores, a mão de obra e o tempo gasto em atividades rotineiras do campo foram bastante reduzidos. Pesquisadores desenvolveram fertilizantes e métodos de adubagem que auxiliam no crescimento das plantas e tornam o solo mais fértil. Então aqui o que o homem fez? Está ajudando no processo de crescimento e desenvolvimento das plantas e vegetais. Então, o que antes poderia também demorar mais, acaba sendo acelerado. Mas será que isso não é prejudicial à vida? Será que isso de alguma forma pode ser prejudicial para nós seres humanos? O excesso desses fertilizantes? Olha lá. À esquerda aqui nós temos a imagem do fertilizante, esse azulzinho, que está sendo aplicado a uma planta. E olha aqui do lado direito, o carrinho com adubo, aquela terra boa, feita de estrume, são as fezes do gado, que são usadas ali junto com a terra para deixar a terra adubada, terra que tem muita minhoca, é considerada uma terra fértil também, porque a minhoca produz o humus, que faz a fertilização da terra. Continuando aqui. Desde o arado com a tração animal até os tratores controlados por satélites, houve muita evolução e pesquisa em laboratórios. E o conjunto desses avanços ampliou a capacidade de produção de alimentos. Observe as imagens a seguir. Qual dos dois métodos você acha que produz mais alimentos? Olha lá, a tração puxada por bois ou aqui o trator? Qual que você acha que produz mais? Provavelmente, quase com certeza, o trator, porque a velocidade e a quantidade de serviço que ele faz em relação ao instrumento puxado por animais é muito maior. Atualmente, podemos dizer que é impossível realizar produção agrícola de larga escala sem o uso da tecnologia, ou seja, os grandes fazendeiros, as grandes propriedades agrícolas, por exemplo, de plantações de batata, de café, que são vendidos em grande escala para as indústrias, elas precisam dessas máquinas para conseguirem fazer toda aquela colheita, porque pensa, uma área lá de 1000 quilômetros quadrados ou maiores até de plantação de café, de plantação de batata, para poder colher tudo isso, precisa-se de instrumentos para que esse processo aconteça mais rapidamente. Então veja aqui, o mercado de trabalho em atividades ligadas à produção agrícola tem crescido muito em nosso país, demandando novos profissionais e pesquisadores. Muitos deles, como os engenheiros agrônomos, são responsáveis por levar novas tecnologias desenvolvidas nos laboratórios até o campo. Então engana-se quem pensa que está no campo, está com a vida atrasada. De jeito nenhum. Está no campo, está com a tecnologia, está com o desenvolvimento, está com o crescimento, usando todo esse conhecimento a favor deles para fazer os seus trabalhos cada vez melhor. Certo, pessoal? Ficamos por aqui e nos vemos em breve em mais uma aula de geografia. Tchau, tchau, pessoal!